Fala meu trader, muito bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Então, hoje, dia 7/6, quarta-feira, vamos aí estar dando início à nossa análise semanal, certo? Tínhamos que ter feito na segunda-feira, porém, por esperar algumas notícias e correria também aqui do escritório, vamos aí estar analisando hoje, fazendo a análise semanal e também um vídeo referente ao dia a dia, como está sendo as operações para aprovação dessa conta de US$ 100.000 junto à MyForex Fund, certo? Então, vamos lá. Primeiro realizar a análise semanal e logo na sequência eu posto outro vídeo referente à continuidade do processo de habilitação da conta de US$ 100.000. Então, vamos lá compartilhar a tela com vocês. No caso, eu vou estar diminuindo aqui a minha tela e vamos lá. No caso, são as mesmas marcações que a gente tinha feito na semana passada, certo? Então, essas marcações são do Euro-USD. A gente tinha aqui sinalizado uma compra nessa região do 1.066590, colocando no H4. A gente consegue ver a indicação da compra. A gente acabou executando essa compra um pouco mais embaixo, utilizando regiões aí de uma estratégia aprendida há um bom tempo sobre expansões, né, do movimento. Então, esperamos o fechamento do candle de H4 nessa região, executamos uma compra, poderíamos ter executado aqui e colocado um stop um pouco mais longo aí de 400 pontos e ainda aguentaria o movimento, podendo pegar 1.200, então um stop de 400 pontos ou 500 pontos que seja, ficaria ainda no 1/2 de take. Então a região aí que era já esperada esse movimento de alta do euro por conta da forte queda e do recuo do dólar. Então a gente esperava um recuo para o dólar, abrindo espaço aí para a alta do euro. Então a gente pegou essa compra aqui no euro USD, acabou largando bem cedo, aqui por volta dos 6,94 eu acredito. Inclusive foi um trade que a gente pegou na nossa conta da MyForex Fund. Foi um trade que a gente realizou também na conta da MyForex Fund. Vou estar mostrando aqui para vocês o trade do Euro USD. A gente acabou pegando 1%, mas poderia ter pego muito mais. Então a gente já poderia ter pego aí nessa ordem 5% no mínimo, certo? Mas como era o primeiro trade da conta da MyForex Fund, acabei optando por segurar a posição, segurar o que o trade me deu logo cedo. Então eu vou estar compartilhando aqui a tela da conta da MyForex Fund. Então a gente tem aqui exibir terminal. Vou diminuir aqui para poder ver o histórico aqui da conta. Então a gente vem aqui histórico da conta, todo o histórico, e a gente vai ver que a gente tem aqui todo o histórico da conta da MyForex Fund. A gente fez o primeiro trade no euro aqui na região do 1.03384. Então, voltando aqui para a região que a gente comprou, 1.06384, foi onde a gente realizou a compra aqui, 384, certo? E acabou soltando em 1.644, 260 pontos, enfim, poderíamos ter pego aí 5% só no primeiro trade. Depois disso, o gráfico acabou até respeitando uma região que a gente tinha demarcado aqui do diário, que era a média de 9 do diário, que ela já acabou caindo, mas depois que o gráfico fez esse movimento, a gente poderia ter executado a venda aqui, que era a média de 9, e ele acabou passando um pouco, mas depois devolveu, e por enquanto está lateralizado nessa região. Lembrando que ainda temos uma possível compra aqui, mas a gente vai analisar do zero todos os gráficos. Para o GBP USD, a gente tinha sinalizado algumas regiões de venda que foram bem sucedidas. No caso, a gente pegou a melhor venda possível do GBP aqui. Também uma ordem para a conta da MyForex Fund, que foi o segundo trade da conta. Então, quem vendeu nessa região, enfim, nós tínhamos aqui sinalizado algumas vendas e acabamos esperando um pouco mais por conta da força do dólar, notícias. Então, essas setas indicam regiões, porém só
com a confluência com o dólar, notícias e outros indicadores que a gente usa, a gente pode ter certeza de qual a melhor entrada possível. Foi aqui que a gente executou a venda no GBP/USD. Acabamos saindo um pouco cedo também por conta do payroll, então segurei o que o mercado deu, mas depois que a semana abriu, continuou caindo em 1.600 pontos. Se tivéssemos posicionado ainda nesse trade, tentando fazer um position, aí um swing trade, já tinha aprovado a primeira fase da conta de 8% em 2 trades. A gente vai rever aqui na conta da MyForexFound. Esse foi o segundo trade, que foi o trade do GBP/USD aqui, 658. A venda foi realizada aí no preço de 1,25344, que foi aqui 1,25344. A gente teve nossa venda feita aqui. No caso, deixa eu demonstrar. No caso, a venda foi feita aqui, 25344. A venda foi feita mais ou menos aqui. E a gente saiu com um movimento bem curto sobre o que ele ofereceu. Porém, era sexta-feira, dia de payroll. Melhor pegar o que o mercado dá do que ficar segurando e voltar no 0 a 0. Então, essa foi a ideia para a Libra. Para o ouro, a gente teve algumas indicações de compra aí que se concretizaram. Então, a gente tinha regiões de compra no ouro sinalizadas aqui embaixo que se concretizaram. Quem estava atento nessa compra aqui, que era um preço da média de 20 do semanal, teve a oportunidade de pegar aí um bom trade e está segurando até agora, cerca de 2.000 pontos. No SDCAD, a gente tinha sinalizado algumas regiões para compra que acabaram passando reto. Não esperava que o SDCAD fosse cair tão forte, porém, se a gente for ver no gráfico de 1 hora, a gente ainda poderia ter feito alguns trades aqui no meio, porém realmente caiu com bastante força, vindo buscar agora regiões um pouco mais embaixo, que são regiões aí importantes do mensal e do semanal também. Então o SDCAD possivelmente é uma região boa para compra ainda, certo? Então ficar atento aí no SDCAD. O SDJPY acabou minhas marcações saindo, porém a gente vinha observando uma venda interessante aí, o ativo interessante para venda. No caso, não lembro mais quais foram as regiões que a gente demarcou, porém tínhamos aí regiões um pouco fáceis de serem identificadas. Se a gente trouxesse aqui um Fibonacci já desse movimento queda, estaríamos esperando uma venda aqui por volta do 61,8, porém mais ainda esperando vendas nas regiões desse topo aqui do diário. Então a gente tem um topo aqui do diário, certo? Temos 2 topos aí do diário, mas mais ainda, eu lembrei agora, a gente estava de olho na região do 61,8 de Fibo, do movimento aqui de queda do mensal. Então se a gente pegar o mensal, traçar um Fibonacci desse movimento aqui de queda do mensal, a gente vai ter regiões interessantes de Fibonacci que são bem respeitadas nessa situação. Então a gente tem os 50 de Fibo, na verdade, e que o preço do mês passado respeitou. Se a gente for observar, o mês passado acabou fechando ainda abaixo dos 51,8, região bem forte de ser ultrapassada. Vamos ver se o dólar tem força para vir buscar a região dos 61,8 um pouco mais em cima. Mas se a gente for observar, vou tirar esse Fibo daqui, mês passado passou dos 50 e voltou, fechou embaixo. Esse mês ainda continua embaixo, possivelmente venha buscar regiões mais embaixo ainda. Então estamos atentos para a venda no SDJPY, apesar da visão macro do dólar ser de alta. Então esperaremos aí, quem sabe, o SDJPY vindo buscar as regiões daqui do 1,35, 1,34600, 1,33, certo? Ou regiões aqui das médias de 20 do diário, que são aí por volta do 1,38556 e 1,37800. Do Bitcoin USD, a gente comentou que esperava o recuo do preço do Bitcoin para essas regiões aqui do semanal. Ele veio buscar uma delas, que era a média de 20 comum. A média já acabou passando, mas o preço respeitou 1,25695. Ainda temos regiões mais embaixo para o Bitcoin USD, principalmente a região aqui do 24.666, uma região que pode ser que o Bitcoin pode vir buscar ainda essa semana, certo? Mas nada demais ver ele vir buscar os 23.300 ou até mesmo 21.400. Beleza? Então esse é o Bitcoin. O SP500
a gente tinha comentado que ele tinha feito um pivô de alta aqui do diário, né? E que a gente esperava uma região de venda nessa região aqui do semanal. Ele acabou passando, respeitou praticamente no primeiro toque que houve. Então ele acaba passando dessa região do semanal que a gente comentou, depois devolve, lateralizado, ainda querendo subir. E ainda tem bastante espaço para subir, está livre praticamente o SP500 para subida. Lembrando que a gente tem uma região importante ali do 61,8 de FIBO, dessa queda aqui do semanal do SP500, que é a região que ele provavelmente vai buscar antes de voltar a cair, porque ele está bem próximo por sinal, uma região um pouco mais em cima de onde ele se encontra. Então, uma região ainda mais interessante de venda e para o SP500 seria essa região daqui de cima. Então essa é um pouco da revisão, beleza, da análise semanal da semana passada, tudo que aconteceu, as regiões que a gente acabou pegando para aprovar também a conta de 100 mil dólares na MyForex Found, e, enfim, demonstrando aí que realmente boas entradas foram comentadas, principalmente essa do ouro, a da Libra aqui que foi linda também, a do euro que foi linda também aqui, praticamente sem risco essa entrada, e tivemos algumas outras ainda, e é isso. Análise semanal, a gente fez a revisão, agora vamos partir para uma nova análise semanal, beleza? Até o próximo vídeo.